Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 4 de junho de 2019. M.C. Sapão morre, aos 40 anos, vítima de pneumonia. Jefferson Fernandes Luiz, o M.C. Sapão morreu, aos 40 anos, no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira 19. O funkeiro não resistiu a uma pneumonia após 9 dias internado no Centro de Tratamento Intensivo, do Hospital Rocha Faria. É com grande pesar que informamos o falecimento do cantor M.C. Sapão. Peço à imprensa que aguarde as nossas informações oficiais, pois estamos comunicando à família e os filhos ainda não tomaram conhecimento, informou a assessoria do artista à revista Quem. No comunicado, os representantes do famoso revelaram o que o levou a ficar debilitado devido às variações de temperatura referente das localidades dos shows, contraiu uma gripe e desencadeou uma pneumonia. O cantor retornava de um show com sua banda e equipe na van, que levaram para o hospital mais próximo. Vale lembrar que o estado de saúde inspirava tantos cuidados, que o dono do It Vou Desafiar Você foi proibido de receber a visita de seus filhos. De acordo com o jornal Extra, apenas sua companheira, Alessandra Fernandes, podia ter contato com o marido. Os herdeiros do Sapão teriam descoberto a doença do pai pela internet e através da imprensa. Na Revista Espírita de novembro de 1860, Allan Kardec incluiu 2 mensagens sobre as primeiras impressões dos espíritos após a morte. A contrema, primeira através da médium Sra. Custel, assinado pelo espírito Delfine de Girardin. Falarei da estranha mudança que se opera no espírito logo após a sua libertação. Ele se evapora dos despojos que abandona, como uma chama se desprende do foco que a produziu, depois sucede uma grande perturbação e essa dúvida estranha: estou morto ou vivo? Ausência das sensações ordinárias produzidas pelo corpo surpreende e mobiliza, por assim dizer, como um homem habituado a um fardo pesado. Nossa alma, aliviada repentinamente, não sabe o que fazer de sua liberdade. Depois, o espaço infinito, as maravilhas sem número dos astros, sucedendo-se num ritmo harmonioso, os espíritos solícitos, flutuando no ar e deslumbrantes de luz sutil que parece atravessá-los, o sentimento da libertação que inunda de repente, a necessidade de lançar-se também no espaço como aves que querem treinar as próprias asas, tais as primeiras impressões que todos nós sentimos. Não vos posso revelar todas as fases desta existência, apenas acrescentarei que, tão logo satisfeita com o seu encantamento, a alma ávida quer se lançar e subir mais às regiões do verdadeiro belo, do verdadeiro bem, e essa aspiração é o tormento dos espíritos sedentos do infinito. Como a crisálida, esperam despojar-se de sua pele, sentem brotar as asas que os levarão, radiosos, ao azul abençoado. Mas, retidos ainda pelos laços do pecado, devem planar entre o céu e a terra, não pertencendo nem a um, nem a outra. Que são todas as aspirações terrenas, comparadas ao ardor insaciável do ser que entreviu um recanto da eternidade. Sofrei, pois, bastante, para chegardes depurados entre nós. O Espiritismo vos ajudará, pois é uma obra abençoada, liga entre si os espíritos e os vivos, formando os elos de uma cadeia invisível que sobe até Deus. Allan Kardec também incluiu comentários sobre o ditado espontâneo publicado na revista do mês de outubro de 1860, sob o título de O Despertar do Espírito. São geralmente admiradas as belas comunicações do espírito que assina Georges, mas, em razão mesmo da superioridade de que esse espírito dá à prova, várias pessoas viram com surpresa o que ele diz em sua comunicação O Despertar do Espírito, a propósito das relações de além-túmulo.
Alice lê o seguinte: quando nos despojamos de todos os preconceitos terrenos, a verdade aparece em toda a sua luz. Nada atenua as faltas, nada oculta as virtudes. Vemos nossa alma tão claramente como num espelho, procuramos entre os espíritos os que foram conhecidos, porquanto o espírito se apavora no seu isolamento, embora passem sem se deter. Não há comunicações amigáveis entre os espíritos errantes, mesmo aqueles que se amaram não trocam sinais de reconhecimento, essas formas diáfanas deslizam e não se ficham, as comunicações afetuosas são reservadas aos espíritos superiores. O pensamento do reencontro após a morte da comunicação com os que amamos é uma das mais doces consolações do Espiritismo, e a ideia de que as almas não possam ter entre si relações de amizade seria dolorosa, se fosse absoluta, por isso não nos surpreendemos com o sentimento penoso que ela produziu. Se Georges tivesse sido um desses espíritos vulgares e sistemáticos, que manifestam as próprias ideias sem se inquietarem com a sua exatidão ou falsidade, não lhe teríamos dado a menor importância. Em razão de sua sabedoria e de sua profundeza habituais, poder-se-ia imaginar que no fundo dessa teoria houvesse algo de verdadeiro, mas que o pensamento não tivesse sido expresso completamente. É, com efeito, o que resulta das explicações que pedimos. Temos, pois, uma prova mais de que nada se deve aceitar sem o haver submetido ao controle da razão, e aqui a razão e os fatos nos dizem que essa teoria não podia ser absoluta. Se o isolamento fosse uma propriedade inerente à erraticidade, tal estado seria um verdadeiro suplício, tanto mais penoso quanto pode prolongar-se por muitos séculos. Sabemos, por experiência, que a privação da vista dos que amamos é uma punição para certos espíritos, mas também sabemos que muitos são felizes por se encontrarem, que, ao sairmos desta vida, os nossos amigos do mundo espírita nos vêm receber e nos ajudam a nos desembaraçarmos das vestes materiais, e que nada é mais penoso do que não encontrar nenhuma alma benevolente nesse momento solene. Esta doutrina consoladora seria uma quimera? Não pode ser, porquanto não é apenas o resultado de um ensino, são as próprias almas, felizes ou sofredoras, que vêm descrever a sua situação. Sabemos que os espíritos se reúnem e combinam entre si para agir de comum acordo, com mais força em certas ocasiões, tanto para o mal, quanto para o bem, que os espíritos que não possuem os necessários conhecimentos para responder às perguntas que lhes são dirigidas, podem ser assistidos por espíritos mais esclarecidos, que estes têm por missão ajudar com seus conselhos o progresso dos espíritos mais atrasados, que os espíritos inferiores agem sob o impulso de outros espíritos, dos quais são instrumentos, que recebem ordens, proibições ou permissões, circunstâncias essas que não ocorreriam se os espíritos fossem entregues a si mesmos. O simples bom senso nos diz, pois, que a situação da qual ele falou é relativa e não absoluta, que pode existir para alguns em dadas circunstâncias, mas não poderia ser geral, porque, do contrário, seria o maior obstáculo ao progresso do espírito e, por isso mesmo, não seria conforme a justiça de Deus, nem a sua bondade. Evidentemente, o espírito Georges não considerou senão uma fase da erraticidade, na qual, para melhor dizer, restringiu a acepção do termo errante a uma determinada categoria de espíritos, em vez de aplicá-lo, como nós o fazemos indistintamente a todos os espíritos não encarnados. Pode, pois, acontecer que dois seres que se amaram não troquem sinais de reconhecimento, que nem mesmo possam ver-se e se falar, caso seja uma punição para um deles. Por outro lado, como os espíritos se reúnem conforme a ordem hierárquica, dois seres que se amaram na Terra podem pertencer a ordens muito diferentes e, justamente por isso, encontrar-se separados até que o menos adiantado alcance o grau do outro. Essa privação pode ser, assim, uma consequência da expiação e das provas terrestres. Compete a nós agir de modo a não merecê-la.
A felicidade dos espíritos é relativa à sua elevação. Essa felicidade só é completa para os espíritos depurados, e consiste principalmente no amor que os une. Isto se concebe é de toda a justiça, porquanto a verdadeira afeição não pode existir senão entre seres que se despojaram de todo o egoísmo e de toda a influência material, pois somente neles ela é pura, sem segunda intenção, não podendo ser perturbada por nada. Daí se segue que suas comunicações devem ser, por isso mesmo, mais afetuosas e mais expansivas do que entre os espíritos que ainda se acham sob o império das paixões terrenas. É preciso daí concluir que os espíritos errantes não são forçosamente privados, mas podem ser privados dessas comunicações, se tal for a punição a eles imposta. Como diz Georges em outra passagem, essa privação momentânea lhes dá mais ardor para atingirem o momento em que as provas realizadas lhes devolverão o objeto de sua afeição. Portanto, essa privação não é o estado normal dos espíritos errantes, mas uma expiação para os que a mereceram, uma das 1001 variedades que nos esperam na outra vida, quando tivermos desmerecido nesta. Esta foi a crônica do amanhecer de 4 de junho de 2019. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.